Eu não vou mentir para você, fazer a gestão da sua ansiedade não é algo fácil. É simples, mas não é fácil. Agora, é possível, especialmente se você dedicar um pouco da sua vida, um pouco do seu tempo, não precisa ser muito tempo, mas dedicar para desenvolver as ferramentas em você para gerenciar a sua ansiedade. Porque você começa a ver sinais da ansiedade a quilômetros de distância e já começa a agir para contornar essas crises de ansiedade e evitar que elas se instalem na sua vida. Outro ponto que precisa ficar claro é que o acompanhamento médico com seu psiquiatra, o acompanhamento com o psicólogo é super importante, né? E uma coisa não exclui a outra. Você fazer mudanças comportamentais para gerenciar e controlar a sua ansiedade não exclui o uso da medicação. Então assim, se você consegue controlar a sua ansiedade, gerenciar a sua ansiedade e reduzir as crises sem medicação, ótimo, parabéns para você. Se você precisa da medicação para gerenciar suas crises de ansiedade, ótimo, não tem problema nenhum. Ela faz parte do arsenal disponível para você gerenciar e administrar esse sentimento que é tão natural para todo ser humano, né? E que muitas vezes, quando ele se torna excessivo, causa transtornos, sintomas e problemas que realmente geram um sofrimento enorme na nossa vida. Para gerenciar a sua ansiedade, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que existem ferramentas emergenciais, que são ferramentas que você vai utilizar quando você estiver tendo uma crise de ansiedade. Teve uma crise de pânico, a respiração está acelerada, o pensamento acelerado, você está nervoso, você está inseguro, está sentindo medo, está vindo um pânico. Você vai usar as ferramentas emergenciais para se acalmar, para se estabilizar, para respirar. E existem ferramentas para a gestão da ansiedade que são ferramentas para a sua vida, né? Essas ferramentas são ferramentas que vão te ajudar a gerenciar a ansiedade no longo prazo, a evitar que crises de ansiedade surjam e vão fazer você cultivar, ter o hábito de ter uma saúde mental e um autoconhecimento elevado, né? Então, existem ferramentas emergenciais e existem ferramentas para a vida, né? Aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar uma ferramenta emergencial e uma ferramenta para a vida. Então você vai ter duas ferramentas, uma para sair da crise e outra para evitar que novas crises cheguem. Você consiga ver a crise chegando e você consiga agir para evitar que a crise se instale. A ferramenta emergencial para você lidar com a ansiedade é você desacelerar. E quando eu falo desacelerar, é desacelerar a respiração, desacelerar os movimentos do corpo, desacelerar a fala, desacelerar a mente. O corpo influencia a mente e a mente influencia o corpo. Você quer ver? Quando você está com medo, a primeira coisa que você nota é a respiração ofegante e você começa a suar. Isso, você está com medo, é a mente influenciando o corpo. E da mesma forma, quando você vai para uma festa e começa a dançar, você começa a ficar alegre, começa a ficar feliz. O movimento do corpo na dança, ouvindo a música, influencia a sua mente. O sentido é bidirecional. Corpo influencia a mente influencia o corpo. Quando você está tendo uma crise de ansiedade, seu pensamento está muito acelerado, está se preocupando demais, você está pensando em todos os problemas que podem acontecer naquela situação, o que você precisa fazer? Respirar devagar, se mover devagar, pensar devagar, para você se acalmar, para você reduzir a frequência de pensamento na sua mente, para você centralizar e começar a enxergar a situação de uma forma mais objetiva. Porque muitas vezes, no momento de crise, você não consegue nem pensar. A pessoa está tendo um ataque de pânico porque está com medo, está num lugar que ela acha que é muito perigoso, que vai ser assaltada, ela não consegue nem conversar, nem raciocinar. Respirar já é difícil para a pessoa, entendeu? Então como é que você vai falar? Não, o que você está falando não faz sentido. Você vai querer argumentar racionalmente com ela, vai querer discutir, vai querer provar que o que ela está pensando é errado. Ela não vai nem entender. Você vai falar, ela não vai nem entender, porque ela está muito presa ao diálogo interno dela. Então, mudar a forma como ela está agindo com o corpo faz ela mudar a forma como a mente dela está processando as informações e desacelera a mente. Então, o primeiro passo é desacelera a respiração, desacelera a fala, desacelera a respiração, foca na respiração. Enche o pulmão, esvazia o pulmão, enche o pulmão, esvazia o pulmão. Conta 10 respirações. Cada vez que encher o pulmão, conta 1. Esvaziou, conta 2. Encheu, conta 1. Esvaziou, conta 2. Por 10 vezes. Enche o pulmão inteiro, esvazia o pulmão inteiro. Presta atenção no ar saindo pelas narinas, na temperatura do ar. Faz um ground, concentra, vem para a terra, sai da mente, vem para as sensações físicas, devagar.
A mente e o corpo buscam congruência. Então, se a mente está acelerada, o corpo vai querer ficar acelerado. A ferramenta para você lidar com a ansiedade para a sua vida, que eu vou te ensinar hoje, se chama visão objetiva da realidade. E essa ferramenta, ela é tanto aplicada no budismo, quanto no estoicismo, quanto na terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma ferramenta muito simples, muito fácil de ser aplicada e muito poderosa para fazer a gente começar a mudar as crenças que a gente tem no nosso entendimento da realidade. Quando a gente fala em visão objetiva da realidade, o que a ferramenta está dizendo é o seguinte: questione, não acredite no que a sua mente te diz. Faça indagações. Eu gosto de, inclusive, fazer no papel. Eu pego a folha, caneta e começo a questionar e começo a conversar com a minha mente, desmentir a minha mente. Boa parte do que a gente acredita, na verdade, não é a realidade, mas são rótulos e julgamentos que a gente faz a partir da realidade que a gente vê, né? E a gente acredita nesses rótulos e age como se eles fossem verdade, quando eles, na verdade, não são. Eles são a construção da nossa cabeça, que muitas vezes, e eu ouso dizer que na maioria das vezes, não tem um respaldo na realidade. Você quer ver como a forma como a gente encara a realidade muda completamente os sentimentos que a gente percebe, né? E a forma como a gente rotula e julga a realidade tem impacto direto no nível de ansiedade que a gente vive? Imagina uma pessoa que foi demitida do trabalho, né? Essa pessoa pode olhar para a demissão como o fim do mundo. Meu Deus do céu, eu tenho 3 filhos, eu não vou ter renda, minha vida acabou, os meninos vão passar fome, eu nunca vou conseguir um novo emprego. Ou ela pode olhar isso de uma forma objetiva. O que aconteceu? Eu fui demitido, perdi o meu emprego. Esse é um fato da vida. Milhares de pessoas diariamente são demitidas. O que elas fazem quando elas são demitidas? Elas procuram um novo emprego. Então essa é uma oportunidade de eu procurar um novo emprego. Eu vou procurar um emprego que me permita gerar uma renda, que me faça sustentar minha família, e em seguida eu vou procurar um que se encaixe com o que eu gosto de fazer, com o propósito da minha vida, com o que me faça feliz. Mas agora, a emergência, eu preciso procurar um novo emprego. Isso não é o fim do mundo. Milhares de pessoas sofrem demissão constantemente, isso faz parte da vida, e eu preciso construir uma solução para esse problema. É só isso. Isso é só uma demissão. Acontece. Já fui demitido outras vezes, pode ser que eu venha a ser demitido no futuro de novo, igual um monte de gente. E o que eu preciso fazer é buscar e construir uma solução para esse problema. Quem você acha que vai viver essa experiência de uma forma menos traumática? E quem você acha que tem mais chance de sair dessa situação mais rápido? A pessoa que acha que a demissão é o fim do mundo, vai entrar em depressão, vai sentar, vai chorar, vai falar que é um problema gigante, que a vida persegue, que a vida não tem mais sentido, ou a pessoa que encara a demissão como algo natural, faz parte da vida, né? E agora que eu fui demitido, eu preciso construir uma solução para este problema, né? É simples assim. Esse é um obstáculo que eu preciso superar. Eu preciso construir uma solução para esse problema. Por isso, a ferramenta é criar o hábito de olhar a realidade de forma objetiva. É questionar os nossos rótulos e os nossos julgamentos acerca dos eventos, né? E a partir do nosso questionamento, tentar identificar o que é realidade, o que é fato e o que é imaginação na nossa cabeça. E não acreditar no que a gente está imaginando. Porque o que a gente está imaginando não é concreto. O que a gente está imaginando é uma invenção. É imaginação, é criação, é história que nós contamos para nós mesmos e a gente começa a acreditar. Só que o problema é que essas histórias, quando a gente começa a acreditar nelas, elas impactam diretamente nossa saúde mental e nossa emocional. Por isso que é tão importante olhar para a realidade de forma objetiva, desconstruir as mentiras que a nossa mente conta para a gente e a gente acredita, né? E essas mentiras são uma causa de grande parte da ansiedade que a gente vive. Então a pessoa, ela tem síndrome do pânico, ela não consegue estar no meio de muita gente. Então ela tem medo de ir no show, ela tem medo de ir no shopping, ela tem medo de ir na padaria, ela tem medo de ir no supermercado, e ela acredita que aquele é um lugar muito perigoso e que ela vai morrer, e que ela não pode ir, que vai ser assaltada, que vai ser um problema. E ela se isola em casa. Se ela olhasse para a realidade de forma objetiva, quantas pessoas vão ao mercado todos os dias? Milhares, milhões de pessoas. Dessas, quantas são assaltadas, né? Quais são os mercados que são mais assaltados? Quais são os mercados mais seguros?
Entende? Então, você começa a olhar e você fala, nossa, das pessoas que vão no mercado, 0,0x% são assaltadas, quase ninguém. O mercado ele é muito seguro, não tem problema nenhum, todo mundo vai ao mercado, vai à padaria, né? Então, esse medo que ela está tendo é um medo irracional. Ela está rotulando a situação, julgando aquela situação como uma situação de extremo perigo, quando no mundo real, vendo de forma objetiva, não é. Não é. Então, olhar a realidade de forma objetiva é uma ferramenta fantástica para você evitar crises de ansiedade. Quando você começa a ver e fala, nossa, estou preocupado, eu vou ter que fazer uma apresentação no trabalho para um monte de gente. O que você vai ter que fazer? Subir e falar no microfone para 1000 pessoas, 500 pessoas. Esse é o dado objetivo, é isso que vai acontecer. Não é o fim do mundo, não é nada demais. Todos os dias milhares de pessoas fazem isso. Você é plenamente capaz de fazer isso. Você pode começar a criar soluções para mitigar essa ansiedade. Então, eu vou falar, mas eu quero um PowerPoint para eu poder seguir e acompanhar. Eu posso fazer uma ficha, que se eu for travar, eu vou ler a ficha. No pior cenário, pelo menos, eu completo. E se eu travar tudo e não conseguir falar nada, o que vai acontecer? O mundo vai acabar? Eu vou morrer? Eu vou ser demitido? Muito provavelmente não. Vai acontecer que você não falou e vida que segue. Na próxima você se prepara melhor, né? Então, olhar o mundo de forma objetiva é uma ferramenta fantástica para reduzir a ansiedade que a gente vivencia. E se você quiser aprender cada vez mais a se livrar de estados emocionais negativos, como a ansiedade, o estresse, a raiva, a depressão, faz o seguinte, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, porque quem sabe não vai ser o meu próximo vídeo que vai te ajudar a viver mais em paz e a construir uma saúde mental que te faça bem.